Bom, deu a nossa hora, né? Bom dia, pessoal. Vocês acham que a gente já pode começar ou espera? Jonas já iniciou aqui a gravação. Primeiramente, né, informando que, conforme discutido, né, na última reunião aqui do Conselho de Centro, onde Ricardo, o diretor anterior, né, em outras ocorrências, formou que as reuniões, né, agora do Conselho de Centro seriam gravadas, né? Então, está ocorrendo a gravação nesse momento. Quem desejar acessar, né, tá por esse link específico. Qualquer feedback, né, é interessante. Jonas, se puder colocar novamente a tela compartilhar a tela. Primeiro é a justificativa de ausência. Pronto, então iniciando, né, a nossa reunião, gostaria primeiramente de saudar a todos, né, aqui presentes. A gente vai iniciar pela justificativa de ausência, né, como elencado por Jonas. Então, a gente tem, até o momento... A de Priscila. Isso, a justificativa de Priscila, né, que está em viagem no caso, para o campus de Mossoró, e vai, na verdade, está em trânsito, né, nesse momento do deslocamento, para sair daqui de 7h50, acredito eu. Aí tem também a de Samara, mas Samara se encontra, né, no momento. E tem a de Alisson, né? Mas como Samara veio, né, no caso, Alisson não precisaria. Então, nesse caso, a gente voltaria à justificativa de ausência de Priscila. Teve mais algum, Jonas, além desses de Priscila? Não. Pronto, então acredito que a gente pode votar. Então, quem for favorável, né, a justificativa de Priscila F, contrário C, e abstenções A. Pronto, então, pela votação, né, aparentemente, unanimidade, não é isso, Jonas? É isso sim, vou compartilhar aqui a pauta. Beleza, ótimo. Então, justificativa aprovada por unanimidade. Pronto, nesse momento está sendo mostrada a pauta da nossa convocação, que consiste em 3 pontos, né? Apreciação e deliberação das atas da sexta extraordinária e da quinta ordinária, ambas as atas, né, de 2021. A segunda, né, apreciação da pauta da sexta reunião ordinária de 2021, com 7. E, por último, né, informes e outras ocorrências. Aí houve solicitação de inclusão de ponto pelo DETEC e pelo DCSA. Pronto, então o DETEC, né, pediu para a inclusão do ponto apreciação e deliberação sobre perfil para a vaga de professor substituto, 40 horas, no DETEC, e o DCSA, né, 2 pontos de pauta, apreciação e deliberação sobre solicitação de renovação de afastamento do país, né, acho que renovação de afastamento e afastamento. São 2 processos. São 2 solicitações. Agora, num processo só. Pronto.
renovação de afastamento, né, e também de afastamento do país da docente, né, Bárbara Laís Felipe de Oliveira. E o segundo ponto, né, apreciação e deliberação sobre o perfil e pontos do concurso substituto para a professora Bárbara Laís de Oliveira. Beleza, então... Eu desmantenho alguma sugestão de sequência desses pontos? Pronto. Aí, primeiro não seria aprovar os pontos, para depois a gente definir a sequência deles. Faz tudo de uma vez só, que aí é mais rápido. Pronto. Demora muito. Você já diz aí, gente, pode colocar esse como segundo, esse como terceiro, esse como quarto? Eudisman, Opa, diga aí. eu acho que você poderia incluir separadamente esses pontos, viu? Por exemplo, no ponto do DETEC, ele veio antes, então foi apreciado na reunião do DECEM. Então, eu vou votar favorável, entendeu? Nos pontos do DCSA, eu vou me abster, tá certo? Da exclusão dos pontos, porque não foi apreciado pelo departamento e eu trago o voto do departamento, tá certo? Então, acho que seria interessante você colocar a inclusão ponto a ponto. É mais demorado, mas, infelizmente, eu tenho essa visão, entendeu? Porque eu trago o voto departamental, né? Então, eu não posso, se não foi apreciado no departamento, eu vou, obviamente, me abster da maioria das coisas aqui, tá certo? Mas eu falei só sobre a numeração. Sim, tá. Tá ok. Tá ok, obrigado. Pronto, porque para decidir a numeração, né, tem que saber se todos iriam ser aprovados. Só acho que a gente vai ser um pouquinho mais demorado, mas acho que dá certo votar em separado, né? Primeiro a gente votaria solicitação do DETEC, de inclusão dos pontos. Se puder puxar aí, Jonas. Eduardo levantou a mão. Por favor, Eduardo. Isso, André. Primeiramente, bom dia a todos, né? Só lembrando aos demais colegas que a nossa reunião ela é ordinária, então, assim, até na hora mesmo da reunião, a gente pode adicionar ponto. Eu entendo essa questão da abstenção, mas a reunião tá para ser apreciada, né? Então, assim, na própria reunião, a gente pode apreciar. Se surgir alguma dúvida, né, eu convidei até a professora Bárbara também para participar da reunião e explicar alguma dúvida que ficou pendente. Lembrando que nossa reunião é ordinária. Né? Obrigado. Pronto. Pode colocar como ponto 2 esse do DETEC. Pronto, acho que pode seguir a ordem, né? Se alguém... Pela ordem, assim, a gente não tem nenhuma solicitação, não. Pode vir em qualquer ordem. Pronto, então vamos votar aí o DETEC, né, separado. Quem for favorável na inclusão do ponto do DETEC com ponto 2, favor F, contrário C, e abstenções A. Pronto, aí no caso do DCSAL, acho que a ordem é essa específica aí, né? 5, no caso, 3, né, e 4, já que a DETEC foi 2, né? Eu também acredito que a gente pode votar em bloco, né, os dois, a inclusão dos 2 pontos. Se alguém for contra, na inclusão, a votação em bloco desses 2 pontos, só informar. Só mais um questionamento, Edmar. Assim, um depende do outro, né? Então, por isso que a solicitação de renovação veio primeiro do que perfil e pontos, né? A professora Bárbara, ela pediu afastamento de 4 anos, então está na época dela fazer aquela renovação de afastamento. E também surgiu a oportunidade dela fazer o doutorado de sanduíche, né, no MIT,
lá nos Estados Unidos. Então, ela já colocou também essa questão do afastamento do país, né? Então, o segundo aí, na sequência, né, depende do primeiro, que seria a renovação de afastamento, porque prefiro pontos para o substituto, visto que o substituto dela atual, se eu não me engano, é em outubro, que vence já os 2 anos dele, né, que é o professor Rui. Então, é uma forma da gente acelerar isso aí e não ter nenhum desgaste lá no final do semestre, né, porque como ele sai em outubro, o nosso semestre termina em novembro, né, então, para a gente não ficar com essa defasagem aí no final do semestre, sem ter professor para as disciplinas. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Aqui o Meet, né, aparece nessa hora. Primeiro Antônio, depois a professora Rafaela Balbi. Antônio. Bom dia, né, a todos e a todas, aos colegas que estão assistindo aí pelo YouTube, né? Eu votei favorável, certo? Só deixar registrado, né? Embora os pontos, né, as solicitações não tenham sido discutidas lá no departamento, né? Eu coloquei para os colegas, né, via e-mail, que caso alguém tivesse alguma crítica, posição contrária, né, se manifestasse, certo? Então, como não houve, eu acredito que ninguém do departamento seja contra, nem aos processos, né, a inclusão, por isso eu votei favorável às inclusões. Claro que eu entendo muito bem o posicionamento do professor Hernandes também, certo? Pronto, obrigado. Fala. Sobre a inserção dos pontos do DCSA, ainda complementando o que o Eduardo falou, a gente tem a questão de que utilizamos a vaga o substituto que estava aprovado para ser convocado para substituir o professor Daniel, que é o Irã, do edital, o último edital de 2018 que ocorreu, que é o mesmo edital de Rui. E vai ser necessário fazer essa inserção do ponto do substituto, porque senão a gente fica sem substituto em outubro. Sobre a questão do afastamento, agora é só uma questão, um detalhe, né, que eu vou falar. Eu não entendo como, se as reuniões são todas praticamente no mesmo dia, para poder ocorrer a reunião de departamento do centro, a gente tem que fazer, então, com muita antecedência para poder passar nas outras reuniões, né? Nas outras reuniões dos demais departamentos para serem analisadas. Então, Rafaela, só uma parte. É o seguinte, não existe normativa que diga que as reuniões dos departamentos têm que ser um momento especificamente bem antes das do centro. Okay. Há a predisposição dos chefes de departamento de fazer para justamente pegar os pontos da reunião do Conselho de Centro, discutir junto ao departamento e levar o voto mais consistente. Ao assumir um departamento, uma coordenadoria, o servidor tem que entender que algumas coisas ele precisa tomar decisões, como foi o caso de Fernandes, que colocou agora que se absteve porque não passou pelo departamento. E as reuniões de departamento já estão todas em calendário e vai ocorrer sempre isso, certo? Então, assim, é bom que já na própria reunião do departamento já diga, olha, gente, vai surgir pontos, alguém vai se posicionar contra ou a gente vai se abster em todos, para evitar da gente estar sempre colocando isso em discussão aqui, certo? Não existe normativa que diga que a pauta do conselho seja analisada pelo departamento, não existe. Pois foi mais uma observação minha mesmo, porque muitas vezes, às vezes acontece isso, né? Não analisamos o nosso departamento, vamos nos abster. Eu acho complicado, porque se a gente tem o direito de colocar a inclusão de ponto até na hora, então tem que mudar o regimento para dizer que a gente não pode incluir o ponto na hora, né? Porque tem que ser analisado. Pronto, Eduardo. É mais uma complementação do que o Balbi colocou. Como eu falei lá no início, é uma reunião ordinária, né? A gente pode colocar ponto até na hora mesmo da reunião e apreciar durante a reunião, por ser uma reunião ordinária, né? Eu gostei muito do procedimento que Diego apresentou aí, né?
assim, Diego, como é feito também em relatorias do consumo, né? Os representantes do centro, né, enviam, né, a relatoria, e quem tiver algo, né, no caso, para o consumo, e algo do centro que possa contribuir, envia para o representante do centro. Né? Então, assim, poderia a gente tomar isso também como exemplo. Né? Então, exemplo, a nossa reunião foi pela manhã, teve reunião também de outro departamento, foi pela manhã, outras à tarde, e assim por diante. Então, à medida que for surgindo essa inclusão de pontos, ela vai para todos os docentes. Está lá como resposta de e-mail para todos os docentes do campus. Então, quem for de algum departamento, tiver alguma sugestão, né, alguma dúvida, envia para o seu representante do departamento. E aí, na hora da reunião, o departamento, diante dessa dúvida e sugestão, vai tomar a decisão, né, como o Jonas falou. Tanto a coordenação como a chefia de departamento tem, sim, o poder de tomar a decisão de voto, até porque, né, nessas reuniões ordinárias, às vezes são colocados pontos durante a reunião, né, na própria, na própria pauta da reunião, quando é ordinária. Então, é mais um procedimento, gostei muito do que o Diego colocou, né, nesse sentido. Porque, assim, a gente tem que ter zelo pela coisa pública, né? Então, um exemplo, uma questão dessa de renovação de afastamento, se é uma reunião ordinária, né, foi enviado ontem e hoje talvez pudesse não passar, né, não ser aprovado, pelo menos para entrar em apreciação, fica complicado porque a gente teria que colocar outra reunião extraordinária para discutir só esse ponto, então vai mobilizar todos os membros do Conselho de Centro novamente para uma próxima reunião, com 2, 3 dias depois. Né? Então, assim, ter um pouco de cautela nessas questões e entender, né, essa situação. Então, eu concordo muito com o que o Diego apresentou aí, né, de enviar os colegas do departamento, quem tiver alguma dúvida, envia para o próprio e-mail do departamento, e aí, na reunião, ele vai tomar a decisão, né? Obrigado. Pronto, professor Diego. Assim, só gostaria de comentar que existe sim a necessidade da reunião do departamento ser antes do conselho, né? Uma vez que um dos pontos da reunião do departamento é justamente a pauta da reunião do conselho, né? E, assim, a gente tem que entender que, enquanto, no caso, meu caso, de outros colegas, enquanto representantes do departamento, a gente vai trazer o voto do departamento. A gente não está aqui para defender a opinião pessoal minha, ou Hernandes, ou professor Vinícius, ou acho que Eduardo, né? Então, é natural que aconteça esse tipo de coisa. Chegar a um ponto que muitas vezes pode vir de última hora, é possível que não seja incluído aqui, mas nada impede, como o professor Eduardo colocou, né, de que seja solicitada a inclusão, mas a gente tem que entender que, como não foi discutido no departamento, é possível que não seja incluído, né? Claro, esses pontos aí em questão são pontos que têm uma certa urgência, é interessante a gente já apreciar, né, e já foi até votado, eu acredito que a maioria votou a favor, né, mas que numa próxima, né, a gente tem que ter isso em mente, é possível que seja incluído ou não. Pronto, excelente. Então foi aprovado, né, a inclusão dos pontos também. 10 votos favoráveis, né, nenhum contrário e 3 abstenções. Então a gente pode seguir, né, com a nossa reunião. Então ficaram esses pontos aí que estão sendo colocados em tela, né? Agora a pauta como um todo, né, a votação. Então é favorável, né, contrário C, abstenções A.
Pronto, pela votação, aparentemente foi unânime, né, a pauta como um todo. Então, a gente pode partir agora para os pontos em si, né? Então, a pauta ficou, primeiro ponto, apreciação e deliberação das atas, né, da sexta reunião extraordinária e da quinta ordinária, apreciação e deliberação sobre o perfil, né, enviado pelo DETEC para professor substituto. Os pontos 3 e 4, apreciação e deliberação sobre os afastamentos, né, referente à docente Bárbara Laís Felipe. E o quarto ponto referente ao professor substituto, né, para ela. Então, o quinto ponto continua a apreciação da pauta do CONCEP, da sexta reunião ordinária, encerrando informes e outras ocorrências. Então, a gente pode seguir, né, para o primeiro ponto, apreciação e deliberação das atas. Acho que a gente pode começar pela sexta, né? Sexta reunião extraordinária. Então, houve alguma mudança referente à ata da sexta reunião extraordinária? Se quiser comentar, pode se inscrever. Não? Referente à quinta reunião ordinária do Conselho de Centro. Alguma pontuação? Pronto, Eduardo. Opa, tá sem áudio, Eduardo. Beleza, só um momento, desculpe. Professor Antônio, você quer ir primeiro? Não, tranquilo, retirou, né? Então, vamos lá. Na linha 29, né, 28 e 29, aí da ata, né, e coloco, nesse ponto, o professor Eduardo Raimundo Dias Nunes relatou sobre uma dúvida que surgiu numa reunião desse SAR a respeito dos componentes curriculares optativos compartilhados entre os cursos de arquitetura e de engenharia ambiental e sanitária. Aí não explica, né, eu queria acrescentar aí, né, que da forma que está, foi tipo assim, só uma dúvida, né? E pelo que a gente teve na reunião, né, não foi só a dúvida. De fato, como o código foi para ambiental, né, engenharia ambiental e sanitária, né, e aí, de fato, resolvi esses problemas, essas disciplinas, né, inclusive foi repassado no DCSA, que essas disciplinas compartilhadas entre arquitetura e engenharia ambiental não existiriam mais. Ambiental ficaria com as disciplinas dela, já que foi um código para lá, exatamente para suprir essa necessidade dessas disciplinas, né, e a arquitetura, como veio o código também, ficava com as disciplinas de arquitetura. Professor, de qual ata é essa daí? É da sexta reunião extraordinária. Ah, tá. E a gente estava na da quinta já, aí eu estava procurando a linha 28 e 29, não tinha encontrado o que você está falando. Certo. É da sexta. Pronto. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Aí é para colocar o quê, Eduardo, por favor? Deixa eu ver isso. O professor Alex respondeu que fez uma possível coordenação do curso, sobre o assunto que levar à discussão. Eu acho que vem. Porque assim, Jonas, em momento algum só coloca a minha fala e algumas explicações do professor Alex, mas em momento nenhum ficou dito aí que essas disciplinas não irão ser mais compartilhadas, né? Entre arquitetura e engenharia ambiental. Aí a minha sugestão é que na linha 31, né,
acrescentasse uma frase aí, né, dizendo que essas disciplinas não serão compartilhadas. Beleza, anotei aqui. Pronto, mais alguma solicitação de mudança referente às atas? Beleza, então como não tem mais mudanças, né? Então a gente pode votar. Votar separado essas aí, que como teve essa do Eduardo para colocar, e a outra não, aí coloca uma e depois a outra. Uhum. Então, a de Eduardo, no caso, foi na sexta, né? Primeiro seria interessante aprovar as mudanças, né, solicitadas por Eduardo. Então, é assim, a ata é aprovada com essas ressalvas. já é aprovado com tudo, né? É. Beleza, então, vamos votar em separado. O Jonas já colocou aqui. Então, quem for a favor, né, da aprovação da ata da sexta reunião extraordinária, considerando as mudanças, né, solicitadas por Eduardo, favor F, contrário C, abstenções A. Pronto, foi aprovado. Deixa a Jonas só contabilizar os votos. Pronto, agora a gente pode ir para a ata da quinta reunião, né, ordinária. Como não houve, né, nenhuma solicitação de mudanças, a gente pode colocar para votação, né? Quem for favorável à aprovação da ata F, contrário C, e abstenções A. Pronto, aguarda, a Jana já contabilizou os votos, né? Então, as duas atas foram aprovadas. A gente pode seguir para o segundo ponto, apreciação e deliberação sobre perfil para vaga de professor substituto, 40 horas do DETEC. Beleza, então o terceiro ponto é apreciação e deliberação sobre solicitação de renovação, né, de afastamento, e também afastamento do país, né, de Bárbara Laís Felipe Oliveira. Então, caso alguém queira comentar, né, vocês informaram também que Laís tinha sido convidada, né? Eduardo. Só como comentário, né, eu falei lá no início da pauta, então, a renovação de afastamento, né, da professora Bárbara, se eu não me engano, é agora em setembro, né, que vence, e aí ela já entrou com o pedido de renovação. Ela
fez esse pedido, né, do afastamento durante o período integral, né, que seria os 4 anos, e aí de ano em ano tem essa questão da renovação do afastamento. E em relação ao afastamento do país, né, surgiu a oportunidade do doutorado de sanduíche, né, nos documentos que foram enviados, né, tem toda a comprovação, né, que ela foi aceita lá para fazer esse doutorado lá no MIT. Então, assim, renovação de afastamento por conta de um ano e afastamento do país devido a essa oportunidade do doutorado de sanduíche, certo? Aí, se surgir mais alguma dúvida, assim, mais específica, a gente coloca para votação, né, para que aí a professora Bárbara possa explicar melhor. Obrigado. Pronto, Wesley. Bem, bom dia a todos. É só confirmações de algumas informações no processo com o Eduardo, então Bárbara posteriormente pode complementar. Eu vi aqui que o período que ela está solicitando de renovação de afastamento é de 30 de outubro de 2021 a 29 de outubro de 2022, né? Tem aqui na documentação a portaria da última renovação dela, que acho que vai até 29 de outubro, né, deste ano, e do afastamento para fora do país, contempla o período de 22 de dezembro de 2021 a 10 de novembro de 2022. Eu não verifiquei aqui, assim, comparando com o processo que foi apreciado e deliberado, também sobre renovação de afastamento no DETEC, o professor José Daniel, que a própria IPG acho que mandou um memorando eletrônico informando sobre a inclusão de documentação sobre o PDP, né, nesses processos de afastamento, renovação de afastamento. O planejamento de pessoas, eu não vi se foi inserido, né, nesse processo que foi apreciado e deliberado no DETEC, houve a inserção desse documento, aí só uma observação para a Bárbara incluir, não sei se já foi incluído, que possa ser que a própria IPG solicite, né, essa inclusão. Então, são só essas observações. Oi, Wesley. Bom dia, bom dia. Aí, Bárbara, Pronto, Bárbara, só um minuto para a gente Vai votar. E, pessoal, eu peço para que a gente vote a palavra da professora Bárbara, que ela possa participar. Pronto, então F, né, favorável, contrário C, abstenções A para a participação da professora Bárbara. Beleza, então já vimos aqui que foi aprovado, então Bárbara pode iniciar a sua fala. Obrigada, Hilton, eu estava esperando. Wesley, realmente eles incluíram esses dois documentos agora na lista da renovação e eles já foram incluídos no processo. Foram dois documentos novos realmente que a própria PG incluiu nesse fluxo. E antes de chegar no centro, quando eu enviei a primeira vez para o PG, eles já fizeram esse alerta e já está no processo. É isso. Se tem mais alguma dúvida, eu estou para tirar. Pronto, obrigado, Bárbara. Então, caso mais Tranquilo, alguém Bárbara. Contemplado, então. comentar algo? Não, então, como não tem mais discussões, né? Então a gente pode partir para votação aí do ponto 3. Jonas, se puder puxar a votação. Favoráveis F, né? Contrário C e abstenções A. Então, beleza. Então, aprovado, né? Até o momento
por unanimidade, pelo que eu vi aqui. Beleza, então a gente pode prosseguir, né, para o próximo ponto, ponto 4, né, que está relacionado ao anterior, o perfil, né, para professor substituto. Substituir a professora Bárbara. Discussões? Só para explicar novamente, né, como a renovação foi aprovada, né, o contrato do substituto atual é o professor Rui Rosário, e aí também vence agora em outubro, né, então por isso, essa questão da gente antecipar, dar prosseguimento, né, esses trâmites, a gente sabe que são muitas etapas que tem que seguir, para a gente não chegar lá em outubro e passar um mês sem professor substituto, né, então como o ponto 4, né, dependia do 3, é mais nesse sentido. Só de explicar mesmo, porque o contrato do professor Rui encerra agora em outubro, né, no mês de outubro. Pronto, mais algum comentário sobre o perfil, né, elencado para professor substituto? Não, então a gente pode partir para votação. Favoráveis F, né, contrário C, e abstenções A. No DTEC é o professor Vinícius, é? Colocou G, né? Corrigiu agora, né? É de grandiosamente favorável. Beleza, então foi favorável, né, pela contabilização aqui, só teve apenas uma abstenção. A gente pode partir para o próximo ponto, que é a apreciação da sexta reunião ordinária de 2021 do CONCEP. Opa, pode falar, Antônio. Diego. Pronto, eu trago duas colocações que vêm lá do departamento, certo? A primeira é relacionada à renovação de afastamento do professor Tadeu, na página 314, né? Então, foi verificado que no processo do professor Tadeu está faltando a avaliação de desempenho do doutorado dele, certo? O professor Tadeu é colega meu do grupo de pesquisa, né? Inclusive, eu falei com ele ontem, e segundo o que ele verificou lá junto com a SOC, o processo dele realmente está com esse problema, mas no CIPAC está ok, né? Mas, de qualquer forma, é interessante colocar esse comentário lá na reunião do CONCEP, né? Para que seja verificado nessa questão da avaliação de desempenho, que é um documento obrigatório, né? Tá certo? Mas o professor já está sabendo e o pessoal lá da secretaria também já está sabendo. O segundo ponto é relacionado ao sexto ponto de pauta, apreciação e deliberação sobre o PPC do curso de Engenharia de Produção lá do campus de Angico, certo? Houve um questionamento que o pessoal pede que seja colocado lá na reunião do CONCEP, né, sobre o impacto desse novo PPC em novos códigos de vagas, né, saber se a aprovação desse PPC vai impactar em novos códigos de vaga. E também o pessoal quer saber como é que vai ficar a carga horária desses professores, né, para poder se decidir se vai aprovar ou não. E aí, claro que o departamento, a princípio, não é contra, mas gostaria que ficasse esclarecido esses dois pontos, né, se vai impactar novos códigos de vagas e como é que vai ficar a carga horária desses professores, né. Somente isso. Obrigado. Pronto, obrigado, Diego. Eduardo. Professor Diego, pelo que a gente sabe como chefe do departamento, né, lá no campus de Caraúbas existe aquelas vagas ociosas, né, inclusive a gente teve no ano passado, né, o envio de uma vaga dessa lá de Caraúbas
para o nosso campus, só que retornou exatamente porque eles iam precisar. Então, acredito eu que eles, é mais no sentido de utilizar essas vagas ociosas, porque a gente sabe que nesse momento, né, está acontecendo aquela, se você não usa, vai para outra instituição, né, então acredito que seja mais nesse, sim, é de Angicos, né, desculpa, você quer do Caraúbas, então, desculpa, retiro aqui a minha fala, valeu. Beleza, professor Wesley. Não, só complementar essa colocação do professor Diego, importante, esse levantamento aí feito junto pelo DECEM, né? Isso também pode ser, talvez, respondido lá no CONCEP pela questão da matriz de equivalência, né? Que indicará as diferenças entre os dois PPCs, né? O vigente e essa nova proposta do curso de Engenharia de Produção, com relação a esse incremento de carga horária com novos componentes curriculares e a relação com a matriz de equivalência entre os PPCs. Só uma observação aqui no ponto 4 da pauta, do CONCEP, verifiquei aqui que toda a documentação referente aos processos de redistribuição estão de acordo, né, com a resolução de redistribuição da UFES, e tratam-se de 2 processos de professores do campus da UFES Angicos. O primeiro é com permuta, né, um professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Ferreira, em permuta, né, com Marcos Vinícius, que é da UFES Angicos. E o outro processo é do Ricardo Antônio Faustino, da UFES Angicos, né, solicitando redistribuição para o FRPE. E a Universidade Federal Rural de Pernambuco vai, em contrapartida, disponibilizar um código de vaga desocupado, né. E no ponto 8, levar o questionamento ao CONCEP se, nos outros casos em que o professor está afastado, cai na mesma situação, em relação a apresentar o PID e o RID junto à Assembleia Departamental, que aqui é um caso específico de afastamento que trata de docentes cedidos, requisitados ou em exercício provisório, em outra instituição ou órgão. Então, algo que eu levanto até para os chefes de departamento, por exemplo, quando o docente está afastado para qualificação, ele tem direito a um substituto, ou a carga horária dele é atribuída por anuência a algum docente, né, junto à distribuição de carga horária apreciado deliberado em Assembleia Departamental. Se, nesse caso, o docente tem que apresentar o PID ou o RID. Então, por isso que eu encaminhei esse questionamento, se nos outros casos de afastamento não cai na mesma situação, para dirimir essa dúvida. E por último, nas informes de outras ocorrências, levar a demanda ao CONCEP para apreciar e deliberar o regulamento dos cursos da graduação. Ele, pelo que eu verifiquei, ele já foi discutido e já tem a proposta junto ao comitê de graduação, mas ainda não foi apreciado e deliberado para ser aprovado junto ao CONCEP. Pronto, então seguindo a ordem aqui, né, o professor Jorge. Olá, bom dia, colegas. Eu fiz uma leitura da pasta como membro representando o centro, do CONCEP. Tem algumas coisas que eu vou expor para deixar claro, né? Por exemplo, essas questões de ata, não tem como a gente tomar uma decisão, por isso eu acho que o mais prudente é uma abstenção, né? Com relação aos pontos que tem deliberação, eu fiz uma leitura no sentido de que, se tem os pareceres favoráveis das instâncias cabíveis, minha decisão vai ser uma decisão favorável, pela aprovação, e isso enquadra-se nos pontos levantados pelo professor Diego, né, que, neste caso, apesar de não ter uma avaliação do desempenho, eu acredito que foi um erro de comunicação, mas todas as instâncias estavam com os pareceres
favorável ao servidor, né? Bem como também no ponto 6, que refere-se à apreciação e deliberação sobre o PPC de engenharia da produção. Tinha parecer desfavorável para esse ponto, né? E no mais ficar à disposição para levar alguma ocorrência ao CONCEP. Pronto, Professor Eduardo. professor Eduardo. Certo, mas em relação à fala do professor Wesley, em relação ao PID e RID, lá no DCSA, para esses docentes que estão afastados, lá em outras atividades, a gente pede para fazer a descrição, né, que está afastado, e aí inserir a portaria. Aí, nesse caso, ele coloca as horas lá, mas, assim, até quem está afastado também envia. Colocando, né, que está afastado, para ficar tudo documentado, né? Aí, lá em outras atividades, ele coloca, né, faz a descrição e cita a portaria do afastamento, ou da renovação do afastamento. Diego. Pronto, é só dizer que eu discordo um pouco da opinião do professor Jorge, né? Eu acho que não é simplesmente seguir o parecer, até porque se fosse somente seguir o parecer, não precisaria deliberar lá na reunião do CONCEP, né? Eu concordo que a questão do documento, né, é uma coisa que pode ser resolvida sem prejudicar o professor, acho que não é o caso não sei se alguém colocaria para reprovar o processo, eu acho que não é a situação, mas eu acho que essa questão do PPC, essa questão de códigos de vagas é uma questão que é muito pertinente, né? Porque se existem cursos na instituição que tem déficit de código de vaga, não tem por que a gente estar criando mais outro déficit em outro curso, se é o caso. Não sei se é o caso, né? Eu acho que não sei se esse realmente seria o caso, mas eu acho que caberia, sim, se for o caso, não necessariamente nessa situação, até reprovar um ponto, mesmo com parecer favorável, né? Papel lá do conselho, apreciação e deliberação, pode ser favorável ou contrário, né? Eu não sou contrário, nenhum dos dois, né? Se alguém for contrário, é interessante que se manifeste, né? DETEC. DETEC. Oi, todo mundo está me escutando? Pronto, comecei a falar com o microfone desligado. Não, em relação à minha consideração na pauta do CONCEP, em relação ao ponto de outras ocorrências, né, que surgiu a partir de uma indagação que a professora Janaína fez na Assembleia de ontem, nas outras ocorrências da Assembleia do DETEC, mas que eu acho que é pertinente que seja mencionado nesta Assembleia do CONCEP. Que questão é essa levantada pela professora Janaína, né? A UFESA tem tido uma prática de lançar editais de pesquisa, de extensão, de espaço físico, os mais diversos possíveis, em que os prazos para as submissões, né, da documentação das pessoas, dos professores que querem concorrer, muitas vezes casam dentro do período que nós temos de férias, certo? Então, assim, eu parto do princípio, né, que durante o período de férias, é o período que o docente, que o servidor tem direito de não trabalhar, para poder descansar, recuperar suas energias, etc. e tal, né? Então, diante disso, eu acho que seja bem pertinente que esses editais sejam lançados com prazos que caiam dentro dos semestres letivos, né? Porque aí no semestre letivo, né, o docente já está ativo de novo, né? E com isso ele não perderia, digamos assim, tempo das suas férias trabalhando, né? Já que o propósito do período de férias é não trabalhar, né? Inclusive,
né, aproveitando o gancho, né, quando quiser a gente não vai ter mais um semestre remoto, né, haja vista o avanço da vacinação, mas, inclusive, um dos pontos da Assembleia de ontem, do DETEC, foi a apreciação dos planos de curso das disciplinas. Esses planos de curso que, se nós fôssemos seguir à risca a resolução, teriam que ter sido aprovados antes do início do semestre letivo. Só que não foram, porque antes do início do semestre letivo, recaía no período de recesso, em que nós tínhamos muitos professores do departamento de férias. Inclusive, eu estive de férias com uma parte desse tempo. Então, assim, acho que o Jorge, que é o nosso representante do CONCEP, seria bem interessante que ele levasse essa questão para que se atente, para que esses editais, eles não recaiam com um prazo final dentro do período que não seja o período letivo, né? Exatamente para resguardar o direito do servidor tirar os seus dias de férias sem ter a necessidade de estar trabalhando. Obrigado. Professor Hernandes. Com relação ainda a outras ocorrências para o CONCEP, eu estou observando aqui nos PIDs 2020.2 dos professores do DECEM, que todos eles, a gente cadastrou esses PIDs e foram aprovados no semestre passado, mas a gente cadastrou com 40 horas, e todos eles estão aparecendo um horário inferior a 40 horas, entendeu? Tem algumas pessoas que aparecem 36 horas, outras aparecem 34, 35, enfim, está variando aqui. Eu queria que isso fosse levado ao CONCEP para consultar, né, o que foi que aconteceu, porque esses PIDs foram cadastrados com 40 horas, tá certo? E houve algum erro no sistema que fez com que não fosse processado essas 40 horas, mas sim apenas 36, enfim, né? Isso ocorre no semestre de 2020.2, e acredito que ocorra também no de 2020.1. Eu estou olhando só o de 2020.2 agora, mas eu acho que é erro daquela questão do sistema, né, de ter colocado carga horária a mais para uma dada disciplina, e isso acabou levando a algum problema no sistema. Então, eu queria que isso fosse constado no CONCEP, né, o que é que ocorreu, na verdade, né, se é um erro do sistema, né, e como a gente pode fazer para corrigir isso, porque esses PIDs já foram homologados, entendeu? E a gente está com a carga horária inferior, né, de acordo com o SIGA, né, inferior ao que é para ser, né? Quem tem dedicação exclusiva de 40 horas está com 36, por exemplo. Isso pode gerar um problema de até mesmo jurídico, né? Então, era isso. Professor Eduardo. Concordo aí com a fala do professor Hernandes. Inclusive, nessa reunião, né, de ontem do DCSA, a gente verificou isso também. Nos PIDs 2021.1, não está vindo o fator multiplicador, né, e a gente ainda está no semestre remoto. Então, verificar de fato essa questão. Eu não verifiquei, Hernandes, do semestre passado, porque já tinha sido aprovado, né, no início do semestre passado, mas aí verifiquei do 2021.1, que não está contando um fator multiplicador de 1,5. Obrigado. Professor Wesley. Só em relação à dúvida levantada do professor Hernando, verificando aqui nos PIDs 2020.2 e 2020.1. Quando eu abro aqui e visualizo, não sei se é dessa forma que no questionamento dele, isso acontece assim. A carga horária vem desmembrada, certo? De ensino e de outras atividades, vem separada. Mas quando você clica na lupa, por exemplo, isso está aparecendo para mim. No meu caso, ele está contabilizando as 40 horas. Na observação de Eduardo, realmente o 2021.1 não está incluído o fator multiplicador, certo? Diferentemente de semestres anteriores, no formato remoto. Não sei se a dúvida de Hernando é nesse sentido, mas quando você clica aqui na lupa, ao lado da pasta, aparece as 40 horas
contabilizadas. Mas antes de clicar nesse ícone, aí realmente aparece desmembrado, certo? Não sei se é a situação que o Hernando levantou aí. Wesley, aparece desmembrado, mas e a soma não dá 40, entendeu? Por exemplo, o meu caso dá 36. A maioria dos casos que eu vejo aqui é 36. Tá? Então, eu tenho acesso a ver o PID de todo mundo, entendeu? Então, ninguém aqui está com 40, pelo menos nessa questão do desmembramento. Então, isso é um problema que eu acho que precisa ser consultado e resolvido. Eu acho que isso é um problema do próprio sistema, do SIGA em si, tá certo? Então, eu acho que deve ser levado e consultado para resolver isso, né? Porque mesmo que em um local apareça 40, mas no outro está aparecendo 36, que negócio é esse? Tem que ser resolvido isso. Professor Jorge. Eu fiz uma pergunta ao professor Vinícius, se isso também acontece com os docentes do DETEC, porque aí eu posso fazer uma fala em nome dos 3 departamentos, né? Foi a partir da chefia dos departamentos que foi levantado a solicitação dessa explicação. Cecílio. Bom dia a todos. Eu fui dar uma olhada, Hernandes comentou aí, eu fui olhar, e o meu está faltando também, está só com 37. Inclusive, eu tive que fazer uma adequação para poder ficar nas 40. Eu estava ultrapassando as 40, e agora o meu está com menos de 40. Aí, assim, seria importante verificar se isso, o que ocorreu, né? O que foi que apareceu, que está dessa forma. Olha, eu acho que isso é geral na UFESA como um todo, entendeu? Principalmente com professores que ministrou aula naquele semestre 2020.3. Então, acho que é uma coisa do sistema mesmo. Hernandes, eu não ministrei aula no semestre 2020.3 e está aparecendo isso no meu. Eu nem sabia, né? Eu só fui ver depois que você comentou aí, até porque foi aprovado, entendeu? Passou em Assembleia Departamental com 40 horas, eu achei estranho. Aí eu fui olhar e realmente aqui no meu SIGA está com carga horária pendente. Aí tá bem estranho, é bom realmente verificar isso. Professor Pedro. Eu acho interessante verificar, porque no meu não tá errado, não. No meu tá 40. Eu somei aqui, por exemplo, nos PIDs, né? Aí, 2020.2, tá 28 de ensino, 12 de outras atividades. Aí, 21, 16 de ensino, 24 de atividades. A soma tá dando 40 no meu. Então, acho que se fosse uma coisa geral do sistema, era todo mundo. O meu não tá dando, o meu tá certo. Só complementando aí. Como eu falei, 2021.1 do PID, ele não faz um fator multiplicador. Por exemplo, se você tem 3 disciplinas em 60, são 12 horas. Aí, que, na verdade, deveria ser 18, né? Então, eu acho que é um problema do sistema, né? O meu tá aparecendo que eu tô dando 17 horas, e aí inclui também 20.3, que foi aquele primeiro semestre remoto que a gente teve, né? Que foi o teste. E tá com 5 disciplinas, então acho que não tá com o fator, não. O meu também. Isso, exato. Inclusive, outro erro também que a gente notou é que quem deu aula nesse 20.3, o 20.3 está flutuando, está aparecendo tudo. Aparece tudo. Que não era, se é 2020, era para ficar lá em 2020, 2020, não para ele 2021. No semestre, tá. Inclusive, o meu PID anterior tinha esse 20.3, se eu não me engano. Eu vim olhar porque eu fiquei na dúvida de 20.2, na verdade. Ele fica para lá e para cá.
Bem, mais algum questionamento? Comentando também com outros docentes, né? Quem no RID agora, quem tem atividades de monitoria, né? Está aparecendo também lá na listagem os monitores. Professor Wesley. Probleminha também. Wesley. Então, é importante levar esses casos específicos de cada um de vocês. Por exemplo, no meu caso, como o Balbo falou, o 2020.3 ele está aparecendo apenas no 2020.1. Aí no 2020.2 já não aparece, por exemplo, né? Vocês estão verificando aí em outros semestres. É bom relatar cada caso aí, certo? Que está acontecendo com os demais docentes. DETEC. Não, é só porque, assim, o fato é, há algum problema há, né? Seja no sistema, que eu acredito fortemente que seja no sistema, porque aparece para uns de um jeito, para outros de outro, né? Então, assim, eu acho que o Jorge, que é o nosso representante do conselho, está ciente do problema, acho pertinente ele relatar esse problema na Assembleia de amanhã, né? E eu acho que é pertinente a gente também dar continuidade, né? Porque ainda há as outras ocorrências da própria reunião do Conselho de Centro, né? Obrigado. Professor Eduardo. Opa, microfone. Só enquanto a gente estava comentando sobre o PID-RID, eu fui ver aquela questão lá que o Diego colocou em relação ao curso de engenharia de produção. Então, eu verifiquei que a estrutura curricular atual, ela tem 3.780 horas, e a proposta lá no documento, né, do CONCEP, tem 3.810. Então, aumentaria aí 30 horas, né? Então, assim, acho eu, né, que não seja tanto problema em relação a essa questão dos códigos de vaga, né? Que tipo que eles estão mantendo o mesmo número da carga horária. Pronto, mais algum questionamento? Não? Beleza, então a gente pode ir ao próximo ponto, né? Que formas e outras ocorrências do centro. Hernandes. Primeiro, a informação, comunicar que houve eleição ontem para o DECEM, tá certo? Então, a gente vai ter um novo chefe do DECEM, que é o professor Diego, ou melhor, o professor Gleidson, desculpe, professor Gleidson, e o vice-chefe, o professor José Nildo. Segundo ponto, é mais uma pergunta com relação à direção, é sobre como é que está aquele processo da professora que vem assumir a vaga do professor Lauro, que vai para Mossoró. Houve mais alguma movimentação? Você sabe informar, Reudisman? Então, no caso de Lauro, eu vou precisar consultar projeto. Assim que terminar a reunião, eu já faço isso. Ok, obrigado. Beleza. Mais algum informe, outras ocorrências? Só em relação, Redisman, uma dúvida, em relação ao acesso ao FES à sala dos professores. Tá ocorrendo de forma normal? Ou tem que solicitar, assim, algo? Pronto, está ocorrendo de forma normal. Agora é interessante, se vier, né, para a instituição avisar para que o pessoal possa fazer a higienização adequada, porque a gente está no período de pandemia, né? Eles organizam melhor o cronograma.
para fazer regularmente ali a limpeza na sala, dependendo de sua intenção, né, em vir para a instituição. Quem vem todo dia, por exemplo, já é feito, né, a higienização. Quem demora um tempo maior, né, é importante informar para que o pessoal possa higienizar o ambiente. Obrigado. Pronto. Então, como não tem mais, né, teria um informe referente a que a gente discutiu, né, da professora Bárbara, parabenizar, né, pelo doutorado sanduíche, 29, né, segundo os documentos, concorrendo à vaga, segundo os documentos também, né, foi a única do Nordeste a participar de um programa bem relevante. Então, é um orgulho, né, para a instituição e para o Nordeste, né, como um todo. Aí, o segundo ponto seria os informes sobre as transmissões, né, que agora a gente está passando a realizar as transmissões também pelo YouTube, né, como comunicado por Ricardo, né, na última reunião. Então, uma forma de dar transparência às atividades que a gente realiza aqui dentro do nosso centro. Então, por mim é isso, né? Caso alguém tenha mais alguma, senão a gente pode finalizar a nossa reunião. Não, então aproveito, né, para agradecer a participação de todos. Às 9h45, né, a gente dá por encerrada a 6ª reunião ordinária do Conselho de Centro.